é o texto que encontra-se, portanto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 12 ao verso 16. Nós já estudamos os primeiros 2 versos e, pela graça do Senhor, haveremos de estudar os últimos 3, então, no dia de hoje. Como relembrei, nós já estudamos os primeiros 2 versos, mas ainda como introdução e uma forma de relembrarmos, gostava aqui de apresentar aos irmãos uma realidade. De que, se nós lembrarmos, e eu não queria deixar passar, Jesus, todos os outros milagres que fez até este momento, o milagre que a primeira cura que fez, se os irmãos lembrarem, ele fez foi a sogra de Pedro. E Jesus, como que Jesus a curou? Jesus tocou-a e então disse para que a febre a deixasse? Não. Jesus apenas disse para que a febre a deixasse, sem precisar tocá-la. Jesus, então, na maravilha que nós vemos seguinte, quando Jesus está ali com Pedro, Tiago, João, à beira do lago de Genezaré, e ele então diz para que joguem as redes, ele não toca nas redes, ele não toca na água. Ele simplesmente dá o comando, diz, lancem as redes. Vão fundo, lancem as redes. E então o milagre acontece. Nós vemos então que Jesus, e no próprio texto, nós vemos que Jesus o faz com o poder da palavra. Jesus, portanto, não precisava ter tocado neste homem. Ele não precisava ter tocado neste homem. Até porque a sequência que o texto nos apresenta é: então Jesus tocou e disse: eu quero, fica limpo. Portanto, Jesus, quando o toca, ele ainda não está curado. Jesus não diz, eu quero, fica limpo, e então, quando ele está curado, toca-o. Agora posso tocá-lo, afinal, a lepra já o deixou, eu posso tocá-lo sem ficar, sem ser incomodado por essa moléstia. Mas Jesus toca-o ainda com a lepra. E nós devemos lembrar, e é interessante que Lucas é um médico. Quem está a relatar este leproso é Lucas, que percebe daquilo que está a dizer. Tanto que há uma diferença no relato de Lucas, e este relato também está no Evangelho de Mateus, também está no Evangelho de Marcos, mas Lucas ele usa aqui uma palavra, e ele é o único que usa esta palavra, que é a palavra que ele estava coberto de lepra. E esta palavra é uma palavra, inclusive, do grego, que é usada, se pegarem textos antigos da área médica, é uma palavra que era usada para algumas moléstias, quer dizer completamente tomado. E Lucas usa esta palavra. Obviamente, como um médico acostumado, ele sabe da gravidade e ele deseja expressar a gravidade daquilo. Nós sabemos que Lucas, ele deseja fazer um relato histórico. Então imagino que, novamente, como um médico, alguém diz, ele estava com lepra. A primeira pergunta que um médico faria é, mas há muitos graus diferentes de lepra, não é? Pode ser uma lepra ainda mais leve, mais no início, pode ser uma lepra mais severa, mais visível. As pessoas, inclusive, para terem noção, eram obrigadas naquela altura, entre as coisas que falamos, inclusive já sobre isto, eram obrigadas a usar um pano a cobrir a cara. Talvez lembre alguns irmãos, não é? Que nós ainda estamos aqui a usar um pano a cobrir a cara, não é? Por conta do Covid. Mas usavam um pano a cobrir a cara, imaginam porquê? Diferente daquele motivo que nós temos para usar máscara hoje, que é jogar no ar. Como a lepra é apenas pelo contacto, era mesmo uma questão visual. Porque a depender do avanço da lepra, não sei se os irmãos já viram, e se os irmãos tiverem esse tipo de curiosidade, o que eu duvido um bocado, a maioria das pessoas
sente um bocado angustiada ao verem estas imagens. Mas a lepra pode chegar, ela primeiramente, ela ataca as extremidades, os pontos menos irrigados. Portanto, seria exatamente a ponta dos dedos, dos pés, das mãos, cartilagens, a orelha e sítios menos irrigados. E, portanto, alguém completamente coberto de lepra era alguém que provavelmente se calhar já não tinha alguns pedaços da orelha. Pode chegar a um estágio que comece realmente pedaços da boca, do lábio. Realmente, pronto, não é algo bonito de ver. Então a ideia é que escondesse isto. E Jesus toca este homem. Ele não precisava tocar. Ele poderia simplesmente ter dito, à distância. Ele podia ter dito, eu quero, fica limpo. E então a história poderia ser, então o homem ficou tão feliz que levantou-se e abraçou a Jesus. E então Jesus o abraçou e pronto. Mas a história não diz assim. Diz que Jesus estende a mão, toca-o. E então ele diz, eu quero, fica limpo. Jesus toca-o intencionalmente. Jesus sabia aquilo que estava a fazer. E o faz com um objetivo. Como nós terminamos o último domingo a dizer, ele estende a mão. Ele toca. E para ele estender a mão e tocar, não é preciso que já esteja limpo. Pelo contrário. E não é nem o seu toque que torna limpo, mas é a sua palavra. A ordem que dá a doença, que limpa, cura, transforma aquele homem. Mas Jesus, ao tocar aquele homem, cura uma outra área. Porque, como nós lembramos, aquele homem já estava com o corpo coberto de lepra e, portanto, provavelmente já vivia com esta doença há muito tempo. E por viver e conviver com esta doença há muito tempo, provavelmente já não tocava ninguém e não era tocado por ninguém há muito tempo. E então, de repente, Jesus toca-o. Aquele que ele reconhece Senhor. E os irmãos que têm acompanhado esta nossa série de Lucas e que acompanharam a experiência de Pedro, quando Pedro primeiro responde a Jesus e ele não chama Jesus Senhor, mas chama Jesus Mestre. E só então, depois do milagre e de perceber quem é que estava diante dele, Pedro reconhece a Jesus como Senhor. Este homem não. Ele vê a Jesus e a primeira palavra que diz é Senhor. E a sua fé, em sua fé, diz, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar-me. E então, o Senhor, ninguém tocava-o mais. Nem a sua família tocava-o. Todos ficavam, lembra, 50 passos de distância dele. E então Jesus não apenas o permite chegar em sua presença. Ele não toca a Jesus, porque não tem coragem de tocar a Jesus, não tem a ousadia de tocar a Jesus, mas Jesus toca-o. Jesus encontra-o onde está e toca-o. E então Jesus, ao tocá-lo, ensina aqueles que estão ali ao pé, podem tocá-lo. E aquele homem a ser tocado novamente, a sentir um toque de um outro ser humano novamente, depois de tanto tempo. E ao ser curado, ele não é curado apenas da lepra, da doença, do mal, mas ele é curado também do mal social que o afastava das pessoas. E agora este homem é um homem que não apenas foi curado por Jesus. E as pessoas provavelmente, imagino, que diziam, sabem, o Zé leproso. Sim, o Zé leproso. Agora já não é mais Zé leproso. Mas como não? Morreu. Porque era a hipótese da altura, não é? Não se curava. Não. Foi curado. Foi curado? Ele está curado? Está curado. Mas como é que pode? Ele foi curado por Jesus. Olha, e não sabes mais. Jesus não apenas curou, Jesus tocou.
Imagine então as pessoas quase que... E se nós lembrarmos da história da igreja, durante quantos séculos as pessoas iam atrás de relíquias, não é? Isto aqui é um pedacinho da cruz de Jesus, um pedacinho do pano que o envolveu, um pedacinho disto, um pedacinho daquilo, porque isto tocou a Jesus, então eu quero tocar nisto. Eu tenho pena do Zé. Porque agora as pessoas então diziam, Jesus tocou-o, então quero tocar nele. Se calhar, de alguma maneira, pronto, ficou ali alguma glória de Jesus no Zé, e então eu quero tocar também no Zé. E eu imagino quantas pessoas então queriam tocar nele. E ele dá alguém absolutamente lançado para fora da comunidade, alguém indesejado, alguém que as pessoas não queriam a menos de 50 metros de si, torna-se alguém que, Zé, anda cá, dá-me um abraço. Eu quero tocar no Zé também. Lembrando que o texto não diz que o nome dele era Zé, nós apenas estamos aqui a supor, e dei um nome para o nosso amigo ficar com um nome aqui bastante português. Bem próximo de nós. E quando nós chegamos então ao verso 14, acontece algo que, de alguma maneira, parece não fazer muito sentido. Jesus está no começo do seu ministério. Lembramos que Jesus... É relatado que ele já andou a pregar em cidades mais de uma vez. Porque quando ele primeiro vai a Nazaré, ele sai e começa a pregar nas cidades, o texto diz. Então ele vai a Cafarnaum, tem aquele encontro com Pedro, com sua sogra, fala na sinagoga também, expulsa demónio, cura as pessoas desejam que ele continue, final do capítulo 4, e ele diz, não posso, não segurem-me, porque eu preciso ir e preciso pregar nas outras cidades. Então Jesus volta a Cafarnaum, encontra novamente com Pedro, faz o milagre da multiplicação dos peixes, eles seguem a Jesus, mas Jesus não fica em Cafarnaum, eles vão a pregar em outras cidades, e este texto começa a dizer que, enquanto estavam a andar em uma das cidades. Portanto, eles ainda estavam no começo do ministério. Estamos no capítulo 5 ainda. Se os irmãos forem buscar este relato no livro de Marcos, vão ficar impressionados. Porque isto em Marcos está no capítulo 1. Se nós estivéssemos a estudar Marcos, se calhar ainda estaríamos no capítulo 1. Há 1 ano e meio. Lucas dá um relato mais detalhado por vezes. Mas este é o começo do ministério de Jesus. E agora imaginem, algum dos irmãos teve uma ideia para um negócio em Portimão. E então abriu, vou dar um exemplo, uma pizzaria. E começou agora os negócios. E então um cliente entra na sua pizzaria, pede uma pizza, senta-se, come, e vês que está a comer com vontade, não é? Está a comer com alegria. E então quando termina ele diz... olha, é a melhor pizza que já comi na minha vida. Olha, só vou lhe dizer uma coisa, vou lhe pedir uma coisa, não diga a ninguém. Não siga-me na internet. Não faça uma boa avaliação. Não ouse dar-me 5 estrelas na app de entrega de comida e dizer que a minha pizza é melhor. Não conte a ninguém. Faz sentido. Hoje é o contrário, não é? Sempre que vamos a qualquer lado, as pessoas dizem, olha, nós estamos ali... E nós que vivemos então num sítio turístico, a irmã Ana Paula pode dizer, vá lá, nós estamos no TripAdvisor, e vá lá e se faz favor, faça uma boa avaliação. Olha, se gostou, então dê lá 5 estrelas, escreve lá algo, escreve aquilo que gostou. Que é para que mais pessoas vejam e saibam, e mais pessoas então venham. E quando as pessoas tiverem se calhar vontade de uma pizza, pensem, deixa-me ver qual é a melhor pizzaria em Portimão, deixa-me ver qual é que tem melhor avaliação. E então vou na pizzaria aqui do irmão, da irmã. Mas, ao contrário desta lógica que nós conhecemos, Jesus faz tudo isto que nós falamos e relembramos. E por isto fiz essa introdução no dia de hoje, para que relembrássemos o que Jesus fez.
Mas Jesus muda completamente a lógica que nós conhecemos. Porque o texto, no verso 14, diz: ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse. Irmãos, em um tempo em que vivemos, em que as pessoas, e eu não estou a falar agora mais de empresas ou negócios, em que as pessoas metem fotografia do prato daquilo que estão a comer. E muitos ficam a aguardar para ver se vai haver comentários, quantas pessoas é que vão dar like, e se as pessoas vão gostar e vão dizer. De um prato de comida. Uma coisa que, se calhar, se nós falássemos sobre isto há 20 anos atrás, as pessoas iam rir e iam dizer: não, isto é possível. Quem é que vai estar interessado naquilo que o António está a comer? Só o António, não é? Porque mais alguém iria interessar-se. E é uma das coisas que as pessoas mais fazem hoje em dia. As pessoas se sentam para comer em casa e metem na internet fotografia do prato de comida que fizeram. Mas Jesus, ele inverte a lógica. Parece-nos muito estranho. Jesus parecer não desejar publicidade. Publicidade gratuita. Imaginem a alegria daquele homem que há muitos anos então já estava ali com uma doença e é curado. Imaginem um médico. Um médico quer referências, não é? Nós, quando vamos a um médico, uma coisa que nós gostamos é referências. Se não temos nenhuma referência, ficamos até um bocado reticentes. Principalmente se ele nos manda um remédio novo ou se ele nos dá um novo diagnóstico diferente daquilo que nós conhecíamos. Inclusive, os seguros de saúde, hoje em dia, em geral, têm lá a opção de segunda opinião médica. Exatamente para que as pessoas sintam-se mais confortáveis e então tenham a opinião de mais um médico sobre aquilo, sobre o assunto. Imaginem um médico a saber: olha, eu sei que tem alguém aqui que vai dizer: foi ele que curou-me. Lepra é impossível de curar, mas Jesus curou-me. Isto é que é uma publicidade espetacular. Não apenas porque Jesus não era médico. E Jesus não o fez com o poder da medicina, ele fez com a palavra. E isto mostrava a autoridade que ele tinha. Isto mostrava o poder que ele tinha. Porque para um judeu ele sabia de uma coisa que talvez os irmãos não se relembrem, mas que eu, ao relembrar, aqueles que já leram o Antigo Testamento vão lembrar. Só existem mais 2 relatos de cura de lepra no Antigo Testamento. E é interessante porque se os irmãos forem para o texto de Levítico 14, há toda uma descrição daquilo que deve ser feito, como já lemos aqui no outro dia, de como deve ser tratado alguém que tem lepra. E de como deve ser feito também ao final, se tiver sido curado. Mas a verdade é que, se lermos o Antigo Testamento, só vamos ver 2 relatos. Um deles é de Miriam. Miriam é curada da lepra. Na verdade, o Senhor lança sobre ela a lepra, mas o Senhor a cura por piedade, por misericórdia, a pedido de Moisés. E um homem, Naamã. Lembram de Naamã, o oficial, que tem que mergulhar, e o profeta diz para que mergulhe. A sua serva então diz a ele: o profeta, há um profeta de Deus poderoso, do Deus de todas as coisas, do Deus de Israel. Então o profeta vem e diz para ele mergulhar 7 vezes. E ele mergulha. Diz: isto parece quase que uma piada, porque não é por mergulhar uma vez ou 2 ou 3 e na água normal que vai curar, não é? Mas ele, por demonstrar fé e obediência, é curado. São os únicos 2 casos. Há um outro caso, que na verdade não é de cura de lepra, mas os irmãos também vão lembrar, que é próprio Moisés, que Deus dá como sinal de que ele mete a mão no peito, a sua mão fica com lepra, e ele então mete a mão novamente e a mão fica sem lepra, que era para ser um sinal para Faraó. Um sinal de que, de facto, quem o havia enviado diante de Faraó era o Deus poderoso. Mas fora estes relatos, não há nenhum outro relato de cura de lepra. Portanto, é quase um texto que
Ok, o texto serve no seu início para descrever aquilo que deve ser feito com alguém que tem lepra, mas a parte mais para o final que vai dizer, e se alguém então for curado de lepra ou deixar de ter, apresente-se ao sacerdote e então vai dizer tudo aquilo que é o procedimento que deve ter. Esta parte não era muito usada, porque afinal, pronto, a lepra, as pessoas não ficavam curadas assim de lepra, principalmente naquela altura. E então Jesus diz para este homem que sabe, que tem com ele a prova de que quem está com Jesus é o Senhor. Porque estas curas também que acabamos de dizer são curas de que Deus era com aqueles homens que curaram. Era que a presença de Deus, o poder de Deus é que curou. E então, esta era a prova de que quem estava com Jesus era o Senhor Deus. Mas Jesus diz, não diga a ninguém. E é interessante porque ele não diz o porquê. Jesus não diz, olha, não diga a ninguém por esta e esta razão. Ele simplesmente diz, não diga a ninguém. Não diga a ninguém. E há várias tentativas de explicações, e os especialistas há muitos anos que tentam perceber o porquê será que Jesus então o fez. E uma parte da explicação que todos, de uma certa maneira, pensam e chegam a concordar é de que Jesus não desejava que o seu ministério de cura viesse à frente do seu ministério de ensino. Isto porque o seu ministério era um ministério de ensino. E a cura era a maneira que Deus usava para mostrar que Ele era quem dizia ser e que aquilo que Ele dizia deveria ser ouvido. Era a maneira de Deus demonstrar que era com Ele. Era a maneira de Deus demonstrar que ouçam a Jesus, porque o poder de Deus é sobre Ele. O seu ministério não era um ministério de cura, que também falava, mas era um ministério da palavra, que como uma forma de provar, usava a cura. Por isso, Jesus não desejava que as pessoas, a publicidade feita fosse e Jesus curou aquele homem da lepra. Mas sim, ouviram aquilo que ele ensinou, ele o faz com autoridade e Deus é com ele. Mas como é que pode saber que Deus é com ele? Irmãos, nós não ignoramos. Há pessoas que não creem em Jesus e acham que nós somos todos ignorantes, que nós não estudamos, que nós não sabemos, por exemplo, que naquela altura existiram, durante aqueles anos, muitos homens que disseram ser o Messias. Existiram muitos que disseram, eu sou o Messias, eu sou aquele que o Senhor disse que haveria de enviar para libertar Israel. E nós não ignoramos isto. A diferença é que nós temos provas de que Deus era com o homem Jesus. Porque aquilo que ele fazia, homem nenhum poderia fazer. Com uma palavra, curar um homem, como Lucas mesmo diz, Lucas o médico diz, coberto, tomado, completamente tomado pela lepra. E então Jesus cura para mostrar que as pessoas devem ouvir e devem de facto obedecer aquilo que ele está a dizer. E a preocupação de Jesus é exatamente esta. Que as pessoas então não viessem a ele pela cura, mas que as pessoas viessem pela palavra. E é neste ponto, e abro aqui um pequeno parêntese,
E é neste ponto que, em geral, aqueles que creem na missão integral da maneira tradicional em que este conceito há, e talvez os irmãos já tenham ouvido falar desta teologia, a teologia da missão integral da Igreja, é neste ponto que muitas vezes estes irmãos acabam por escorregar, vamos dizer assim. Porque sem que percebam o papel da Igreja, que é anunciar a missão que Jesus deu-nos antes de ascender aos céus, que foi, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E ele não parou por aí, ele explicou o que era fazer discípulos. Ensinando-os. Ensinando o quê? A palavra, para que saibam, tenham conhecimento? Não. Ensinando-os conhecimento a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Precisa passar pela mente, pelo coração e pelas mãos. Ensinando-os a viver. Este é o nosso papel, este é o nosso mandamento. E nós temos que, como o Senhor, sim, não podemos ignorar aquele que aproxima-se de nós e que tem necessidades. Não, o nosso ministério é o ministério da palavra. Olha, se tem uma necessidade, não é conosco. Procura ajuda em outro lado. Cruz Vermelha fica mesmo aqui ao pé da rua. Não é isto que a palavra nos ensina. Devemos, sim, nos ocupar das questões que as pessoas têm, sejam quais questões forem. Seja uma questão de doença, como no caso deste homem, uma questão de recursos, como em outros casos, seja uma questão existencial. Devemos nos ocupar, sim, estender as mãos, tocar. Falamos disto na semana passada. Mas o nosso ministério é o ministério da palavra. O fazemos como Jesus, como prova da presença real de Deus em nossas vidas. Não como a primeira coisa. Isto não é o que fazemos. O que fazemos é discípulos. É ensinar pessoas a obedecerem tudo quanto Jesus nos ensinou. E enquanto o fazemos, obviamente, amamos estas pessoas como Jesus as amou e estamos atentos às suas necessidades. Mas a centralidade, parece haver um acordo e os irmãos não... Eu normalmente digo isto aos irmãos e desta vez fui mais longe. Eu li 10 comentários diferentes. Eu li 10 comentários diferentes do Evangelho de Lucas. E todos concordavam com esta ideia. Das mais diferentes linhas teológicas e pensamentos e escolas, concordavam com esta ideia. Jesus não queria a publicidade errada. A publicidade que trouxesse pessoas que apenas desejassem a cura, mas que não desejassem comprometimento, não desejassem uma transformação de vida, não desejassem ouvir a mensagem de Deus para si. Por outro lado, também, há o facto de que, se nós lembrarmos, este homem provavelmente estava muito excitado. Porque agora ele estava curado. E o seu desejo provavelmente era sair dali e poder dizer às pessoas, eu estou curado. E poder então voltar ao convívio, não precisar mais viver à margem da sociedade. Mas então, Jesus também, de uma certa forma, parece dizer a ele, calma-te, calma. Há tempo para as coisas. E vais ter tempo. E isto fica claro quando nós vemos como Jesus continua. E ele continua a dizer, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou. Calma, há tempo. Há tempo. Estás curado. Estás curado. Mas a verdade é que já estás doente há tanto tempo que as pessoas já o conhecem desta maneira. E se disser, eu estou curado, as pessoas vão dizer, este homem está louco, é impossível, ninguém é curado de lepra. Ou talvez pensassem, ele está a mentir. Ele está a mentir porque já não aguenta mais viver à margem da sociedade. E ele então deseja voltar, então ele está a mentir, está a enganar. Olha, eu resolvi aquele problema e agora já posso estar.
mas mente. E então Jesus, para que ele não precisasse passar por tudo isto, ele diz que ele faça conforme a lei de Moisés determinou. E o que a lei de Moisés determinava? Novamente está lá em Levítico 14 e vai dizer qual era o processo que precisava de ser feito. E se estudarem aquilo que era a lei e a interpretação que todos os rabis na altura davam, estes homens deveriam apresentar-se então ao sacerdote. E apenas o sacerdote, mais ninguém, poderia dar àquela pessoa que ficou curada da lepra uma carta escrita a dizer: ele está curado, ele está puro. Mas não era simplesmente com o exame. Era o sacerdote examinava esta pessoa. Então, se a pessoa estivesse livre, deveria fazer uma série de sacrifícios. E então, 8 dias depois, o sacerdote voltava a examiná-la. Para ver se não foi de repente uma melhora súbita, mas que depois a doença retornava. Para ter certeza de que de facto já estava melhor. Uma espécie de quarentena. Nós estamos tão familiarizados com isto, não é? Para ter certeza que estava bem. Olha, eu já não tenho mais sintomas. Não, mas tem que ficar X dias, que é para ter certeza que não vai mais, não está mais com o Covid, que não vai infectar ninguém e está tudo bem. Tem que esperar mais dias. Ainda que sinta-se bem, tem que continuar a usar máscara, tem que continuar aqui a manter o isolamento, até que diga-se: ok, os dias passaram, está provado, realmente está curada, realmente está bem, então pode voltar normalmente. Mas só o sacerdote podia dar o certificado digital. Não era o SNS. Era apenas o sacerdote que podia dar este certificado a dizer: está curado da lepra. Ele de facto está bom. E então ele fazia mais ali uma série de sacrifícios e então podia receber esta carta que dizia: ele está puro, e voltar ao convívio. E então com isto nós vemos também como isto, dentro da narrativa de Lucas, e se os irmãos novamente têm acompanhado a nossa série, quando nós começamos a estudar Lucas desde o capítulo 1, quando nós ainda falávamos ali de Zacarias e Isabel, lembram-se o que o texto dizia? Lucas 1, verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Lucas já inaugura, já começa a mostrar de que os mandamentos do Senhor não devem ser ignorados. Muitos são aqueles que talvez desejam dizer, ou mesmo que não digam isto expressamente, o dizem de forma indireta, a dizer: o Antigo Testamento já pronto, ou seja, não é, isto é a Antiga Aliança e, portanto, não precisamos cumprir conforme ali está escrito, porque agora já vivemos na Nova Aliança e somos livres e vamos em frente. Mas Lucas parece nos apontar todo o tempo, desde a inauguração do seu livro, de que é algo que Deus de facto observa. E não só desde o começo do seu livro, mas como nós falamos e acabamos de relembrar já lá no final, fizemos aqui um spoiler, de que a ordem de Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ensinado. Mais à frente, Lucas, capítulo 2, verso 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém e apresentaram-no ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A família de Jesus também cumpria a lei. Era preciso que ele cumprisse toda a lei. Ele foi circuncidado. Ele foi oferecido no templo como primogênito. A oferta de vida
da lei foi cumprida. Ainda em Lucas, capítulo 2, verso 42, ora, anualmente iam os pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. O seu pai era um homem fiel ao Senhor. E ainda quando viviam no Egito, iam anualmente à festa da Páscoa em Jerusalém. Cumpriam aquilo que a lei do Senhor mandava. E o faziam para, nesta oportunidade, entregar o seu dízimo, entregar as suas ofertas, fazer os sacrifícios anuais ao Senhor durante a festa da Páscoa. E a palavra nos lembra que seus pais eram fiéis e cumpriam tudo. Portanto, como vai dizer o comentarista, o Robert Stein, isto encaixa-se bem na ênfase de Lucas de que a lei do Antigo Testamento continua a funcionar, agora não mais como uma lei que ao cumprirmos somos justificados por ela, porque como Paulo vai lembrar muito bem aos irmãos de Roma, em sua carta aos Romanos, a lei não é capaz de justificar, porque aos olhos da lei somos todos impuros, porque nós haveremos de pecar. E nós já ferimos a lei em alguma medida, em algum momento de nossas vidas. E, portanto, o único poder que a lei tem é de demonstrar, é tornar claro o nosso pecado. Mas agora a lei nos serve como um guia da vontade de Deus. Há muitas pessoas que questionam-se, mas o que o Senhor deseja para mim? E parece uma resposta pronta, parece uma resposta fácil, parece uma resposta superficial. Mas a verdade é que a resposta é mesmo simples. O que não quer dizer que seja fácil fazê-la. Mas a resposta é simples. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus em profundidade e conhecerás a vontade do Senhor para si. A verdade é que as pessoas não querem ter que estudar a palavra de Deus em profundidade. As pessoas não querem porque não querem comprometer-se com aquilo que de facto está escrito. Porque querem uma fórmula. Porque querem alguém que as diga: ok, queres saber a vontade do Senhor para si? A vontade do Senhor para si é esta. De preferência sim, uma palavra. Não seja duas, porque senão é muito longo, pode ser que eu já esqueça. Até porque depois, se algo não funcionar, se algo não correr como eu achava ou deveria, ou como o profeta disse que eu deveria viver, eu culpo aquele que disse-me, não é? É mais fácil. É mais fácil dizer, o pastor disse-me que a vontade de Deus para mim é esta. A culpa é dele. A culpa é do pastor. A culpa é daquele irmão ou daquela irmã que disse-me que a vontade de Deus para a minha vida é esta ou aquela outra. A vontade de Deus para a sua vida está expressa em sua palavra. E talvez a maioria, talvez neste momento vá pensar, mas pastor, mas então preciso ler mesmo tudo? A Bíblia é grande. Porque cada vez mais estamos acostumados com livros de menos de 100 páginas, não é? Um livro de mais de 100 páginas, as pessoas já ficam um bocado... isto é um bocado longo. E quando pegam a Bíblia, então, página fininha, letrinha miudinha, e não são 100 páginas, não é? Nem 200, nem 300, nem 400, nem 500, nem 600, nem 700. Isto não parece que não acaba. E então, isto apenas para ler. A maioria não consegue fazer um plano anual de leitura e ler a Bíblia em um ano. Quanto mais estudar em profundidade. Nós estamos aqui há quanto tempo já a estudar o Evangelho de Lucas e andamos aqui no capítulo 5. Já vamos aí ano e meio. A estudar em profundidade, a mergulhar em profundidade, perceber. Na semana passada ainda percebemos algo que Jesus deseja de nós, não é? Que nós somos as suas mãos neste mundo, os seus braços neste mundo, e portanto nós somos a presença real de Jesus, e portanto nós devemos estender, nós devemos ser a mão estendida de Jesus a este mundo.
Quer saber a vontade do Senhor? Olha, descobrimos aqui, por exemplo, uma na semana passada. Hoje diremos outra. Seja a mão estendida de Jesus neste mundo a tocar aquele que precisa. E então ele completa este verso a dizer o porquê. E ele diz, para servir de testemunho ao povo. E aqui vou trazer luz aos irmãos, que no original em grego, o texto não diz para servir de testemunho ao povo. O texto diz para servir de testemunho a eles. E o texto, a verdade é que não especifica quem são eles. E por que isto é relevante? Porque se nós lembrarmos, acabamos de ler a fração anterior que dizia, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. Então quem são eles? É o povo ou os sacerdotes? Ou as autoridades? Para quem isto deveria servir de testemunho? E novamente, ao estudar este texto e olhar, há sempre esta dualidade e há sempre esta pergunta. E aqui eu não quero ousar dizer que percebo melhor do que todos estes outros irmãos especialistas, mas a verdade é que eu não acredito que seja uma dualidade. Eu acredito que, de facto, a intenção de Lucas, ao não dizer quem são eles, é que tenha, de facto, esta dualidade. De que este testemunho serve tanto para o povo, como para os sacerdotes. Tanto para o povo, de que Jesus é de facto o representante de Deus e que preocupa-se com as suas vidas e preocupa-se de maneira integral. Mas também aos sacerdotes, de que de facto aquele que estava prometido que viria está aqui. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Ora, Jesus disse ao homem, mas vá agora e não fala a ninguém. Marcos vai dizer que foi o homem que saiu e andou a espalhar. Lucas não faz. E as pessoas às vezes novamente imaginam, mas porquê que em Lucas diz de uma maneira e Marcos de outra? Irmãos, não ignoramos as diferenças nos relatos. Mas lembramos, e esta está aqui a razão de termos escolhido o Evangelho de Lucas para começar a estudar. Lembramos que Lucas, a sua intenção era ser um relato histórico. Tanto que se lerem este texto em Marcos capítulo 1, vão ver que Marcos, ele faz aqui, por exemplo, ao contar esta história, ele fala, quando Jesus está diante do leproso, ele diz, Jesus compadeceu-se dele. Então estendeu a mão e tocou. Jesus compadecendo-se dele. E depois, quando vai dizer que o homem não fala a ninguém, então diz, Jesus repreendeu-o veementemente. A intenção de Lucas é fazer um relato histórico. E, portanto, Lucas não fala das emoções. Lucas fala daquilo que de facto aconteceu. Então, Lucas não diz, Jesus teve compaixão dele. Eu não posso dizer o sentimento que havia no coração de Jesus. O que eu posso dizer é o que Jesus fez. Que Jesus estendeu a mão, de facto, e tocou-lhe e curou-lhe. Eu não posso dizer que foi tão veementemente. Mas eu posso dizer que Jesus, de facto, disse que não dissesse a ninguém. E aqui, quando vemos, mas divulgava-se a respeito, talvez o que Marcos tenha pensado foi, mas é óbvio que o homem saiu dali a falar para todos, porque depois divulgava-se em todo lado.
Lucas talvez tenha feito a pergunta, mas se eu não tenho como provar, apesar de não ser advogado, de ser médico, ele também percebia da lei romana, da lei grega, e portanto ele tinha dito, mas se eu não posso provar que foi o homem, então não posso dizer que foi ele. Porque pode não ter sido. Pode ter sido alguém que estava ali ao pé. Pode ter sido alguém que o viu depois e acabou por dizer, espera lá, tem alguma coisa aqui diferente em si, o que é que se passa? E ele disse, olha, desculpa, não posso falar. Espera lá, estás curado. Eu não posso afirmar. Porque Lucas deseja fazer um relato histórico daquilo que se pode provar. Lembram-se, Lucas capítulo 1, verso 1, ele começa por dizer, Teófilo, querido Teófilo, aquilo que você tem ouvido e que muitos têm relatado, estas coisas eu procurei organizar e aquilo que se pode provar, aquilo que eu pude falar com testemunhas, que lá estiveram, pessoas que viveram, que lá estavam, aquilo que pode ser provado, é isto que eu vou relatar. E portanto o relato de Lucas é este relato. Um relato histórico. E então ele diz que, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E aqui tem uma coisa interessante. Aquilo que se dizia, esta palavra era, no original, o que ele diz é, e então a palavra cada vez mais se divulgava. E a palavra em grego é logos. E então o logos cada vez mais se divulgava. E por que eu faço questão de dizer isso? Porque se nós abrirmos o Evangelho de João, João começa por dizer, no princípio era o Logos. E o Logos era Deus e o Logos estava com Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, por meio da palavra. A mesma palavra que Jesus proferia e curava. Jesus é a palavra, ele é o verbo de Deus. E então o que os comentaristas vão dizer é que, mesmo que os homens calem-se, mesmo Jesus a dizer, não contem a ninguém, não digam a ninguém, não espalhem a notícia, o Logos divino, o Logos de Deus, a palavra de Deus, não pode ser contida. E nós o vemos. Nós vemos e ouvimos o testemunho de pessoas em países fechados, em línguas em que sequer há a tradução completa das Escrituras, a ouvirem falar de Jesus. Às vezes, até em sonhos. E uma das histórias mais marcantes que já ouvi é exatamente isto. De um irmão nosso em Cristo, em um país muçulmano, que nunca havia ouvido falar de Jesus. Nunca tinha ouvido falar na Bíblia ou em cristianismo. Vivia em uma vila fechada, muçulmana. E então um dia teve um sonho. Teve um sonho com um homem. Com o homem Jesus. E foi para a Torá. E a Torá fala de Jesus. Mas não ficou satisfeito com o que ali dizia. Porque no seu sonho não era aquele, não era este homem que a Torá descreve. Que a Torá, desculpa, não, que o Corão descreve. Peço perdão. Não é este homem que o Corão descreve. E o Corão fala de Jesus. Mas não era este aqui, não era este Jesus que estava no meu sonho. E então começou a procurar, a procurar, a procurar. Até que conseguiu ter acesso a uma Bíblia. E começou a ler a Bíblia. E leu-a toda. Entregou-se a Jesus. Encheu a banheira de água. E batizou-se a si mesmo, porque não havia quem batizasse. Porque ainda que os homens calem-se, e Jesus ao entrar em Jerusalém o disse, não foi?
Jesus, em sua entrada triunfal em Jerusalém, os sacerdotes, os mestres ali dizem, mandem que calem-se. Porque as pessoas diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor. E queriam coroá-lo como rei. Então aqueles homens diziam, mandem que estas pessoas calem-se, Jesus. E o que Jesus respondeu? Se eu mandar que calem-se, até as pedras clamariam. Ainda que calem-se, a palavra de Deus avançará. O Logos divino avançará. E então ele termina este verso a dizer, e grandes multidões afluíam. Este era o resultado inevitável do poder de Deus a operar através de Jesus. Grandes multidões afluíam para Jesus. E talvez alguns irmãos vão dizer, mas pastor, isto já não é real em nossos dias. Mas se os irmãos lerem o começo do livro de Atos, vão ver que foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Multidões afluíam. A igreja espalhava-se por todo o Império Romano. Irmãos, não enganem-se. Não se deixem enganar. Já existiam crentes em Portugal no II século. Porque espalhou-se por todo o Império Romano as boas novas do Evangelho de Jesus. Porque a palavra não podia ser contida. E mesmo que os homens calassem, a palavra avançava e grandes multidões afluíam para Jesus. E percebam como Lucas diz, para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Mas o que vem primeiro? Para ouvirem. Aquilo que Jesus planeava estava a acontecer. O desejo de Jesus de que as pessoas não viessem a Ele simplesmente por conta das enfermidades avança. As pessoas vêm para ouvir aquilo sobre quem está o poder de Deus. E serem curadas por suas enfermidades. Mas vêm para ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, mais uma vez, quer saber o desejo de Deus para a sua vida? Falamos sobre isto na semana passada. Quando a nossa mão, uma mão der esmolas, que a outra não saiba. Jesus mostra isto de maneira em sua vida, de maneira prática. Ele cura o homem e diz, não conta a ninguém. A maneira como nós agimos como comunidade. Nós não dizemos, olha, metemos um cartaz ali à frente a dizer, este mês ajudamos o irmão José com tantos euros para as suas necessidades X, Y, Z. E quem precisar de ajuda para comida, venha cá, meta o nome numa lista, nós vamos divulgar aqui na internet para que todos mesmo do mundo saibam que nós, como nós somos muito bons. Não foi isto que o nosso Senhor ensinou. E muitas vezes as pessoas sentem vergonha até de pedir ajuda porque têm medo daquilo que a igreja tornou-se. Eu ajudo. Mas tens que deixar eu fazer publicidade, não é? Então agora eu vou dar-lhe aqui um cabaz de comida. E nós tiramos uma fotografia e imediatamente metemos na internet. Mais um cabaz, mais uma família alimentada por nossa igreja. Irmãos,
não poderia estar mais distante daquilo que Jesus faria. E quantas histórias eu já ouvi de homens e mulheres piedosos. E eu ouvi isto de um homem, talvez o homem mais rico que já conheci. E ele disse que aprendeu a maior lição de sua vida quando sua mãe morreu. E ele contou-me porquê. Porque um dia eu conversava com ele e eu sabia que ele era um homem que ajudava muitas pessoas. Não porque ele fazia publicidade, mas porque as pessoas diziam: epá, este homem de facto é um homem bom, ele ajudou-me nisto. E de repente eu ouvi outra pessoa dizer: ele ajudou-me naquilo. E eu ouvi outra pessoa dizer: olha, ele ajudou-me naquilo. E então um dia eu disse a ele, eu sorri para ele e disse: o quanto Deus alegrava-se de como ele partilhava aquilo que tinha. E de facto era um homem muito rico. Muito rico. Ele tinha algumas centenas de imóveis, para os irmãos terem alguma noção. Algumas centenas, plural. Mais de 200 ou 300 imóveis. E aquele homem virou-se para mim e disse: eu não era assim. Mas aprendi a lição mais importante de minha vida o dia que minha mãe morreu. Porque quando minha mãe morreu, e nós então fomos fazer o seu velório, haviam ali, literalmente, e eu não estou a brincar, centenas de pessoas que eu nunca havia visto na vida. E eu então questionava se as pessoas estão no sítio errado. Minha mãe era uma mulher pacata, dona de casa, já estava muito idosa. Estas pessoas, pronto. E começou então a dizer: olha, se calhar estão no sítio errado. E as pessoas diziam: não, este é o velório da dona fulana, não é? E ele dizia: sim, a minha mãe. Mas como é que a conhecia? E cada uma dessas pessoas começou a dizer-lhe: epá, vossa mãe ajudou-me tanto. Minha mãe? Não, deve estar errada. Sim, sim, sim. Esta senhora que está aqui na fotografia, sim. É esta senhora, não é? Sua mãe. Sim. Então ela ajudou-me tanto. Mas ajudou-me como? Epá, há muitos anos ela ajudou-me a arrumar um emprego. Há muitos anos ela, durante todo um ano, ajudou a minha família enquanto eu estava desempregado. Eu tinha uma doença e eu não conseguia pagar os exames e ela pagou. Eu tinha uma doença, precisava fazer uma cirurgia e ela pagou. Eu tinha uma doença, precisava tomar remédios e ela ajudou-me durante muitos anos com os remédios. E aquele homem começou a ouvir e a ouvir e a ouvir e a ouvir estas histórias e ele disse: Marcos, ninguém nunca soube. Ninguém nunca soube que ela fazia isto. Ela não fazia para que as pessoas soubessem. Ela fazia porque ela sabia que aquilo que Deus a havia dado era para abençoar a vida de outras pessoas que não o tinham. E eu então percebi que tudo o que eu tenho deve ser para abençoar a vida daqueles que não têm. O que é que tens? Mas pastor, eu não sou assim, eu não tenho nem a minha casa própria. Quanto mais centena de imóveis, eu não tenho como ajudar as pessoas assim. Talvez tenhas mais do que imaginas. Porque se tens a Jesus, tens tudo. Porque tens a palavra da verdade. Apenas seja os braços de Jesus a estender-se. Apenas seja a mão de Jesus a tocar. Quer saber a vontade de Deus para si? Anuncie a palavra de Deus. A palavra de esperança. Porque se os irmãos lembram-se, eu já dei este testemunho aqui e assim encerramos. Foi assim que o Senhor falou ao meu coração. Quando no dia em que entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, porque percebi que de facto Ele estava vivo e desejava relacionar-se comigo
e que podia então ter esta relação com Ele. Neste mesmo momento, o Senhor lembrou-me do meu bisavô. E é interessante, irmãos, como eu apenas conheço fotografia, não é? Como é que era o nome dele? Quem arrisca-se? Manuel Joaquim. Era óbvio. Com um grande bigode. Epá, aquilo que era um bigode português, de jeito. Em Vieira do Minho. Depois de voltar do Brasil, ter lá conseguido ganhar dinheiro suficiente para comprar a sua quinta. E então, ali na localidade de Rio Longo, que agora está embaixo da represa, para quem conhece ali a zona sabe que é ali uma das primeiras barragens que foram construídas em Portugal, e a localidade de Rio Longo ficou embaixo d'água. Ali comprou a sua quinta e tinha ali a sua vinha, os seus animais, os seus empregados. E a família, e tudo corria bem. Até que, de repente, a sua mulher, ainda com 40 e poucos anos, morre. E tudo aquilo que eles haviam sonhado por toda a vida parece-lhe ter sido roubado. E então não havia quem lhe pregasse a esperança. E o meu bisavô, por não conhecer a esperança, perdeu tudo. Porque o que ele perdeu não foi dinheiro, não foi a sua propriedade. Isto ele veio perder depois. Mas aquilo que é mais importante lhe foi roubado pela vida. Ai, a vida, que foi a esperança. E nós temos a palavra de esperança. Por isso, naquela noite eu tive a certeza de que deveria voltar. Voltar e anunciar a palavra de esperança. Porque as pessoas já não precisam mais viver sem esperança. Há esperança em Jesus. Suas mãos continuam a tocar, seus braços continuam a estender-se. Agora por meio de nós. Se algum dia perguntaste ao Senhor, ou se ainda é uma pergunta que está em sua mente, em seu coração: Senhor, o que desejas de mim? Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? Anuncia a esperança. Anuncia a palavra, o Logos. Anuncia a Jesus. E seja tu mesmo os braços a estenderem-se e as mãos de Jesus a tocarem na vida daqueles que estão ao pé de si. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, quanto aprendemos com o Senhor quando estudamos a Tua Palavra e vemos a maneira como o Senhor viveu.